Então vamos colocar aqui algumas aplicações. Uma das mais legais no meu ponto de vista, mas que ainda é pouco explorado, é a engenharia reversa. A captura detalhada das nuvens de pontos permite replicar ou otimizar designs existentes, sendo crucial na engenharia reversa. O que seria engenharia reversa? É aquela capacidade de você pegar algo já existente, onde você não tem uma planta para fabricação, por exemplo, e você precisa pegar aquele elemento, escanear e gerar materiais ali para que aquele equipamento seja fabricado e confeccionado novamente, porque você não tem nenhum documento de referência. Essa parte da engenharia reversa, ela trata exatamente disso, uma captura detalhada a partir da nuvem de pontos, que permite aí para a gente replicar e otimizar designs que já existem. Então, a partir daí, você consegue escanear, gerar um modelo e, a partir do modelo, gerar as plantas aí necessárias para a fabricação desse equipamento. Esse tipo de laser é um pouco diferente do laser que a gente está abordando nessa aula. Por quê? Esse laser, só para vocês terem uma ideia do funcionamento dele, ele é um braço mecânico que tem um revólver, uma pistola na ponta dele, e onde você vai fazendo a varredura do equipamento ali com essa pistola, e no computador ele já vai gerando ali um modelo 3D desse equipamento. A partir daí, a partir desse modelo, você consegue trabalhar dentro de um software CAD a elaboração de plantas aí para possíveis projetos de fabricação. Controle de qualidade industrial. A análise precisa das nuvens de pontos é essencial para verificar a conformidade de peças e componentes industriais com padrões de qualidade. Uma outra aplicação é controle de qualidade na parte industrial. As nuvens de pontos, por elas serem um material muito preciso, eles são muito bons para a gente identificar a conformidade de peças e componentes industriais e padrões de qualidade. Vamos dar um exemplo. Dar um exemplo aqui de uma correia transportadora. Você quer identificar se essa correia transportadora, se ela sofreu algum tipo de empeno ou algum tipo de recalque, a nuvem de pontos, ela te dá essa possibilidade. Então, você está fazendo um controle de qualidade no seu processo industrial. Então, você consegue verificar ali se aquele empeno, o quanto que ele está interferindo no funcionamento, por exemplo, dessa correia transportadora. Mapeamento tridimensional. A geração de modelos 3D através das nuvens de pontos oferece uma representação precisa e visualmente rica de ambientes complexos. Mapeamento tridimensional, que é basicamente o escaneamento a laser em si, que é a geração de modelos 3D a partir de uma nuvem de pontos. É o famoso criar o as-built. Então, você escaneou e a partir desse escaneamento, você vai gerar um modelo 3D que corresponda à realidade do que foi feito ali. É muito comum para unidades mais antigas, tanto do setor da siderurgia quanto mineração, onde eles já não possuem mais um acervo de documentos do que foi implantado. Hoje precisam fazer uma série de intervenções, mas eles precisam conhecer o ambiente para que essas intervenções sejam realizadas. Monitoramento de estruturas. O acompanhamento contínuo do estado estrutural é viabilizado pelas nuvens de pontos, sendo essencial para edifícios, pontes e outras infraestruturas. Monitoramento de estrutura, ou seja, o acompanhamento contínuo estrutural que é viabilizado aí por nuvem de pontos. Isso aí sendo essencial para edifícios, pontes ou outro tipo de infraestrutura. Você quer saber se
voltando aqui à parte do recalque, se o prédio está sofrendo algum tipo de recalque ou inclinação, a partir da nuvem de pontos e um comparativo entre datas diferentes, você consegue ver isso. Eu tenho um exemplo recente de fiscalização e acompanhamento de cortina tirantada, onde a gente consegue ver, por exemplo, o estado de conservação das cabeças dos tirantes e se aquela cortina eventualmente ela vem sofrendo algum processo erosivo, algum processo de corrosão, algum processo de lixiviação e automaticamente o recalque também, se ela está tendo algum comportamento desse. E aí o cliente ele consegue monitorar tudo isso a partir desse trabalho do escaneamento e automaticamente dos relatórios que são preenchidos a partir dele. Arquitetura e design. As nuvens de pontos fornecem suporte valioso na criação de projetos arquitetônicos, incorporando a realidade física do local. Arquitetura e design, que é uma outra aplicação. As nuvens de pontos, aí, quando se trata de arquitetura e design, elas fornecem um suporte valioso na criação de projetos arquitetônicos, incorporando a realidade física ao local. Um exemplo de grande notoriedade, que vocês vão poder acompanhar via internet, fazendo uma pesquisa breve, é o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O Museu Nacional do Rio de Janeiro é um exemplo de arquitetura em grande proporção, com uma riqueza de detalhe muito grande, em que foi possível a reconstrução dele a partir de uma ferramenta como o laser. O laser ele foi um material que subsidiou todo o projeto de reconstrução do museu. Então, se você for no Google hoje fazer uma pesquisa sobre escaneamento a laser Museu Nacional do Rio de Janeiro, você vai encontrar materiais lá muito bacanas que envolvem não somente essa parte do escaneamento a laser, mas a parte do BIM integrada a esse tipo de projeto. Documentação de cenários de acidentes. O registro preciso de cenas de acidentes por meio de nuvens de pontos é crucial para análises forenses e investigações. Uma outra aplicação é a documentação de cenários de acidente. Muito comum hoje em perícias para reconstituição de cenário de um crime, de um acidente, que seja utilizado aí o laser, porque ele vai reproduzir o cenário do ambiente, alguns aspectos que estão lá, e isso aí vai poder ser tratado depois dentro do escritório. Porque às vezes, ao se reconstituir a cena de um crime, a polícia ali ela tem um tempo limitado e ela precisa reconstituir o maior número de informações possíveis. E será que no tempo que ele tem ali vai ser o suficiente? Então, no ato aí do escaneamento a laser, ele consegue reproduzir o cenário e, uma vez reproduzido o cenário, ele consegue trabalhar aquelas informações também dentro do ambiente de escritório. Então, alguma informação que talvez tenha sido perdida no trabalho realizado ali na parte de campo, eles conseguem depois, com o material do laser, fazer toda essa parte aí de reconstituição da cena do crime. Gestão de ativos. As nuvens de pontos possibilitam um monitoramento eficaz de ativos industriais, resultando em otimização de operações e manutenção. Gestão de ativos. A nuvem de pontos ela também permite, possibilita aí esse monitoramento eficaz dos ativos industriais, o que resulta aí numa otimização de operações e manutenções. Aí é um exemplo que eu posso compartilhar com vocês de um trabalho realizado, onde era uma planta de óleo e gás de uma empresa que tinha decretado falência e ela tinha começado uma unidade de uma planta de PET e essa planta havia sido inacabada.
Foi feito depois uma joint venture, onde duas empresas concorrentes se uniram para assumir e dar continuidade ao que essa empresa executava no mercado. Porém, a gente tinha a questão onde, nessa planta de óleo e gás, eu tinha parte dela que estava 100% concluída, outra parte que havia começado e não havia sido terminada, e uma outra parte que nem havia começado e que tinha se ali espalhado ao longo da planta todo o material para construção. Então o trabalho lá especificamente foi, eles já tinham um modelo 3D pronto, a gente fez o escaneamento, atribuiu a mesma coordenada para o nosso escaneamento a esse modelo e depois a gente fez uma análise comparativa, onde a gente verificava no modelo, se comparado à nuvem, o que estava pronto, o que ainda não havia sido começado e o que havia começado e não havia terminado. Isso aí contribuiu depois para a gente fazer um relatório CAPEX, onde a gente conseguiu planilhar uma lista de materiais e o cliente conseguiu ali ter um relatório completo das linhas que precisavam ser, quando eu falo linha, é segmento de tubulação, das linhas que precisavam ser dado continuidade, das que estavam prontas e precisavam apenas dos testes para verificar se estava em perfeita condição de uso e iniciar aquelas que ainda não haviam sido iniciadas. Preservação do patrimônio cultural. A documentação detalhada de monumentos e sítios históricos através de nuvens de pontos contribui para sua preservação e restauração. Preservação do patrimônio cultural. Aí eu volto no exemplo aí do Museu do Rio de Janeiro. O scanner, uma das aplicações que ele tem é para esse tipo de segmento. Usei o exemplo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, temos exemplos aí de algumas igrejas no circuito histórico de Minas Gerais e de outros estados que automaticamente têm já executado esse tipo de trabalho, onde eles conseguem ter um produto com uma riqueza de detalhes grandes para que seja ali então executado algum tipo de trabalho, seja na parte de recuperação, na parte da estrutura do local. Então é um trabalho que o laser cria ferramentas e cria material para desenvolvimento de projetos nesse segmento. E aí Simulação e visualização em BIM. A integração das nuvens de pontos em modelos BIM permite simulações avançadas, análises precisas e visualizações detalhadas para projetos complexos. Uma outra aplicação é a simulação e a visualização em BIM. Como a gente tem falado dessa parte aí que a parte da nuvem de pontos, porque a gente está falando aqui agora do escaneamento a laser, mas o produto do escaneamento a laser é a nuvem de pontos. Então, falando dessa parte de simulação e visualização em BIM, a integração da nuvem de pontos em modelos BIM permite simulações avançadas e análises precisas em visualizações detalhadas para projetos mais complexos. Então, você tem um projeto de alta complexidade, a nuvem de pontos, ela vai dentro de uma plataforma BIM, vai te proporcionar diversos tipos de análise. Tendências futuras. A exploração das tendências emergentes no campo do escaneamento a laser industrial aponta para um cenário de contínuo avanço e inovação. À medida que a tecnologia evolui, perspectivas futuras indicam uma maior integração de recursos como inteligência artificial e aprendizado de máquina, aprimorando a interpretação e análise dos dados capturados. Além disso, espera-se o desenvolvimento de scanners mais compactos e acessíveis, ampliando sua aplicabilidade em setores diversos. O surgimento de novas aplicações, especialmente na interseção com tecnologias como a realidade aumentada e virtual, promete revolucionar ainda mais a forma como o escaneamento a laser é empregado, proporcionando soluções mais eficientes e versáteis para os desafios industriais do futuro. Então, falando aí sobre tendências futuras. Falando a respeito do escaneamento a laser,
e tendências futuras, embora eu tenha dito que os lasers, eles são, em termos de mobilidade, eles são versáteis e portáteis, a tendência no mercado do escaneamento a laser é que esse tipo de equipamento, à medida que o tempo passe, ele se torne ainda mais portátil, ainda mais versátil e com uma qualidade de produto ainda melhor. Quando eu comecei a trabalhar com escaneamento a laser, a gente nem ouvia falar, por exemplo, do LiDAR. Aí foram passados alguns anos, a gente começou a já verificar os primeiros LiDARs. E hoje, por exemplo, a gente tem scanner acoplado em drone, sendo feito voos aéreos com a ferramenta de escaneamento a laser. No segmento da engenharia industrial, a gente tem percebido que os lasers eles têm se tornado mais rápido na sua varredura, com uma qualidade de imagem maior e uma resolução também maior. Então a tendência no futuro para esse tipo de equipamento é que isso aconteça, e a gente espera também que, à medida que vá se propagando o uso do escaneamento a laser no mercado, a tendência é que quanto maior a gama de produtos no mercado, menor o preço, porque se aumenta a competitividade. São equipamentos que o custo-benefício para uma empresa do segmento de grandes projetos de engenharia é um custo que vale muito a pena, porque o que ele entrega gera uma economia que pode ser, num curto prazo, absorver a compra desse equipamento, mas, por exemplo, quando se trata de empreendedores individuais ou pequenas empresas, talvez ainda seja um custo grande, mas a tendência futura é que quanto maior a propagação dessa tecnologia, menor fique o custo aí desse equipamento e o acesso a outros profissionais na utilização dessa ferramenta. Então, conclusão e próximos passos. Em conclusão, a apresentação destaca a evolução do escaneamento a laser industrial e a significativa contribuição do laser scanner na indústria moderna. Ao recapitular os principais pontos abordados, enfatizamos a transformação revolucionária que essa tecnologia trouxe em termos de precisão, eficiência e versatilidade. O laser scanner emerge como uma ferramenta fundamental para a obtenção de dados tridimensionais precisos, desempenhando um papel crucial desde o projeto até a manutenção. Sua importância na otimização de processos industriais e na tomada de decisões baseada em dados precisos ressalta a sua relevância contínua em um cenário industrial em constante evolução. Concluindo aqui essa fase da nossa apresentação, a gente conclui aí a evolução do laser, principalmente no segmento industrial, a significativa contribuição que ele tem trazido para o desenvolvimento de grandes projetos. Nós podemos falar aí que o laser é uma ferramenta que ela entrega fundamentalmente dados tridimensionais para desenvolvimento de diversos projetos em diversos segmentos. Então é uma ferramenta muito bacana e que a gente vai continuar explorando ela aí nas aulas seguintes.